Olá, galerinha, saudações, tudo bem com vocês? Eu sou o Kamal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, conforme o tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como começar a estudar fotografia. Acredito que quando se trata de, por exemplo, você começar a estudar alguma coisa, você precisa se perguntar a finalidade do porquê que você está estudando determinada disciplina. Então, por exemplo, para quem estuda música, a pessoa deve se perguntar por que ela está estudando música. Será que ela está estudando porque ela quer se tornar um profissional nessa área? Ela quer tocar bem um instrumento? Quer ser um excelente compositor? Quer realizar performances para o público? Né? Quer se profissionalizar nessa área? Então ela vai adquirir os meios necessários para estar estudando essa área. E na fotografia não é diferente. Então, é sempre necessário nós estarmos nos perguntando por que nós queremos de fato estudar fotografia. Será que eu estou querendo estudar porque eu quero me tornar um profissional nessa área? Nesse caso, se eu quero me tornar um profissional especializado na área da fotografia, tem alguns cursos profissionalizantes e até faculdade de fotografia que eu posso estar de fato cursando com o objetivo de me especializar nessa área e conseguir alguns trabalhos, me profissionalizar aí de fato, fazer disso a minha fonte de renda, fazer disso o meu trabalho secular. Agora, se por exemplo você tem por hábito estudar por hobby, aí já é uma outra situação. Isso quer dizer que você não possa fazer um curso? Não. Quer dizer que você deve fazer um curso. Principalmente porque você só aprende a educar os seus instintos de fotografia à medida que você faz o curso. À medida que você entende como que, por exemplo, uma câmera fotográfica funciona. Então, vamos por parte. Então vamos lá. Você está querendo aprender fotografia. O seu primeiro passo é ter um equipamento fotográfico que possibilite que você aprenda fotografia. Existem vários tipos de câmeras, câmeras pequenas, câmeras grandes, câmeras com determinados graus de megapixel, outras com determinadas possibilidades de configuração e assim por diante. Você tem que pegar uma câmera que seja específica para que você possa estudar fotografia. Não é qualquer câmera que serve. É verdade que do tipo, muitas pessoas pensam assim, qualquer câmera, por exemplo, tira foto, grava vídeo, então para mim tá tudo bem. Na verdade não. Para você de fato começar a estudar fotografia, é necessário você ter o equipamento certo para que você possa acompanhar toda a disciplina correta que a fotografia ela vai passar aí para você. Então o primeiro passo é você ter o equipamento certo. A segunda coisa que é necessário levar em consideração ao começar a estudar fotografia é de fato você determinar o tipo de caminho que você vai percorrer. Por exemplo, vou fazer um curso. Existem vários cursos aí na internet. Só que você tem que ver o que esse curso vai te trazer de proveito. Será que de fato ele vai te capacitar a correr atrás dessa área de fotografia caso você queira se profissionalizar? Se sim, aí você pode de fato, dentro das possibilidades, estar ingressando nesse curso. Agora, os cursos mais simples, que foi o que de fato eu acabei fazendo, os cursos mais simples eles servem para de fato educar os seus instintos no que tange, por exemplo, a ter um certo contato com o mundo fotográfico. Até um certo contato com a câmera, saber como utilizá-la, saber como que ela funciona, entender os 3 pilares da fotografia, como que você pode utilizar a luz ao seu favor, afinal a fotografia é a arte de você desenhar com a luz,
né? E isso é muito importante e muito interessante de você estar fazendo, justamente para que você tenha de fato condições de estar fazendo aí uma boa jornada nos seus estudos de fotografia. Então, é necessário você ter a câmera certa e é necessário você ter o tipo de ensino certo, o tipo de curso certo, para que você possa de fato estar estudando aí fotografia. E no curso de fotografia, o que você aprende? Você aprende, além de história da fotografia, como que ela começou, como que ela surgiu, qual é a história dela em vários lugares do mundo aí, até chegar, por exemplo, à fotografia digital. Você aprende sobre isso. Você aprende também sobre luz e sombra, qual é a utilidade das duas, né? Ou como que você pode mesclar grande parte dessas duas partes dessas disciplinas, esses dois prós e contras aí, para que você possa formar boas imagens. Você também aprende sobre cor, você aprende sobre enquadramento, e tudo isso só é possível quando você domina os 3 pilares da fotografia. Esse vai ser o tema para o próximo vídeo, onde nós vamos começar de fato a esmiuçar cada pedacinho dessa disciplina de fotografia que é necessário você estar dominando, justamente para que você possa aí já começar a compor boas imagens, quer seja com os amigos, quer seja imagens de paisagens, quer seja de objetos e assim por diante. Para tudo, essa disciplina fotográfica, falando a respeito de enquadramento, falando sobre os 3 pilares da fotografia, falando sobre luz, falando sobre todas as outras coisas que a gente vai estar abrangendo aqui, para tudo isso de fato é necessário. Então, nós já falamos de equipamento, é necessário você ter um equipamento certo. E se tratando, obviamente, disso, é importante você saber da seguinte coisa, um conselho pessoal aqui. Você optar por câmeras que sejam ou semi-profissionais ou profissionais. Então, por exemplo, se você conhece marcas como a Canon, conhece marcas como a Nikon, conhece marcas como a Fujifilm e assim por diante, procure entender as características dessas câmeras, procure entender também as categorias que essas câmeras têm no mercado que você quer comprar, seja, por exemplo, em algum site de vendas, ou seja, por exemplo, numa loja. Procure entender de fato sobre essas câmeras para que você possa, de fato, escolher o equipamento da maneira correta, tá bom? Justamente para que você tenha aí condições de estar cursando e aprendendo fotografia de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais abrangente, que vai te trazer bons resultados. Outra coisa que é importante nós entendermos quando se está fazendo um curso de fotografia: não tenha pressa. Não tenha pressa. Às vezes a gente pensa assim, eu quero logo pegar a câmera para poder fotografar, e é bom a gente fazer isso. Só que do tipo, para nós conseguirmos boas imagens, é necessário nós termos paciência. Ao invés de pressa, nós temos que ter paciência. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente quer aprender muito rápido, a gente acaba fazendo besteira. E às vezes tem pessoas que pegam uma câmera boa, pegam uma câmera que de fato vá possibilitar o aprendizado, mas ao invés delas irem nas raízes desse aprendizado, já querem utilizar, por exemplo, as coisas mais automáticas da câmera. E isso é um erro. E por quê? Qual que é o problema nisso? Na grande maioria das vezes, quando a gente comete esse erro de ir em situações automatizadas da nossa câmera, em configurações mais automatizadas, na grande maioria das vezes a gente se atém a isso e descarta de fato as raízes. E quando a gente descarta as raízes, automaticamente a gente acaba depois colhendo alguns resultados que não são muito bons. Então pode acontecer de repente você ter uma expectativa de uma imagem que você quer na sua mente, por exemplo, eu quero fotografar um casal e aí eu uso um modo automático na minha câmera. Do tipo, na expectativa, na teoria a gente pensa, a foto vai sair boa porque eu consegui um bom enquadramento, porque eu estou conseguindo enxergar as coisas de maneira nítida. E aí, dependendo de como for, quando é mostrado o resultado na tela da câmera, ou quando você abre a imagem no computador, você acaba se desapontando e você pensa assim, mas não era isso que eu queria, ou não era aquilo que eu queria. Mas justamente porque você acabou deixando de lado as raízes e correu apressadamente aí para o seu aprendizado. E não é essa a ideia. Então, não tenha pressa. Comece do básico, entenda o básico.
Essa é a dica aqui que eu vou estar passando para vocês. Comecem do básico, entenda o básico, e à medida que você for entendendo esse básico, você vai avançando. Primeiro engatinha, depois você anda e depois você corre, tá bom? Não cisme de querer ser apressado, porque pressa é inimiga da perfeição. Então nós já falamos aqui sobre equipamento, já falamos aqui sobre cursos. Tem cursos que de fato vão te possibilitar uma certa medida de conhecimento profissional, né, para que você possa entrar de maneira profissional na fotografia. E tem outros que só vão te dar ali mais ou menos um relance de como que de fato a fotografia funciona. Aí você, analisando as finalidades do porquê que você quer estudar, como por exemplo mencionei aí no início, aí é você que vai pesar. Olha, por que eu quero aprender fotografia? Ah, eu quero aprender fotografia por hobby. Então, um cursinho básico pode acabar sendo de grande proveito aí para você. Ah, eu quero aprender porque eu quero fazer disso, né, a minha fonte de renda. Quero fazer disso uma carreira. Quero construir trabalhos com isso. Então aí, um curso mais especializado, um curso mais específico, pode de fato estar te preparando para que você possa seguir aí esse caminho sem nenhum problema, tá bom? Então já falamos da câmera, já falamos de equipamento, já falamos um pouquinho sobre curso, já falamos também sobre a atitude correta que a gente tem que ter. Não é pressa que a gente precisa ter, na verdade a gente precisa ter calma. Outra coisa, estude as coisas regularmente. Estude as disciplinas regularmente. Por exemplo, todo mundo sabe aqui o que é luz, né? Mas aí do tipo, você precisa entender agora como que você vai utilizar dessa luz. Né? Na fotografia as coisas elas não são bagunçadas, elas são organizadas. Então a sua rotina de estudo ela também precisa ser organizada. Então se você quer entender sobre luz, você também precisa entender como que ela funciona, como que ela se comporta em relação a objetos, imagens e assim por diante, para que quando você dominar essa matéria e dominar depois o seu equipamento fotográfico, você consiga fazer as suas imagens com base em organização e não bagunça, tá bom? É importante já entender isso. Ah, eu quero entender um pouco mais sobre determinado pilar da fotografia, o pilar X ou o pilar Y e assim por diante. Estude exaustivamente. Estude exaustivamente, tá bom? Justamente para que você possa ter aí condições de estar fazendo depois boas imagens, quer aí para um casamento, quer para suas viagens, quer por um hobby, quer por um profissionalismo e assim por diante, tá bom? Estude também bastante história da fotografia no mundo, no seu país de origem, como no caso aqui no Brasil. Procure ler sobre isso bastante, porque na grande maioria das vezes, em cursos mais detalhados, ou até nos simples mesmo, quando se vai fazer uma avaliação, eles perguntam a respeito de situações históricas na qual a fotografia ela esteve presente aqui no nosso país. Então é importante de fato você memorizar algumas dessas coisas, justamente para que você não bombe aí na prova, não bombe aí num teste e tenha que fazer tudo do início, tá bom? Uma outra coisa que também vai ajudar você a estudar fotografia é você interagir com outros fotógrafos. Então, se você conhece pessoas que são entusiastas do mundo fotográfico ou que trabalham profissionalmente com fotografia, procure conversar com essas pessoas. Procure entender como é que era na época delas, por exemplo, quando elas se interessaram por fotografia, qual eram as expectativas que elas tinham sobre seus primeiros trabalhos, né? Como que elas estavam ali de fato fazendo para conseguir de fato o seu progresso. Pergunte isso para elas. E assim, galera, eu já vou deixar bem claro. Vai ter fotógrafos que vão conversar sobre isso com vocês e vai ter fotógrafos que não vão querer conversar sobre isso com vocês de jeito maneira. Mais ou menos porque são daquele tipo assim: ah, eu fiz o meu caminho, ninguém me ajudou. Então, você vai fazer o seu caminho e ninguém vai te ajudar. Vai ter fotógrafos que vão ser desse jeito. Mas também vai ter muitos fotógrafos que vão te dar atenção. Vai ter muitos fotógrafos que vão te ajudar. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo falando
sobre essa questão de interação com outros fotógrafos, porque é uma coisa que pode acontecer de você se frustrar interagindo com um, mas você se beneficiar interagindo com outro que vai te ajudar. Mas todo esforço vale a pena. E faz parte do estudo, da rotina de estudo de fato, você estar conversando com outros fotógrafos que estejam na ativa ou que já estiveram na ativa em alguma época, em alguma ocasião, tá bom? É de grande proveito isso. Uma outra coisa que ajuda você a estudar fotografia é, além de você ver outras imagens na internet, é você também assistir bastante filmes, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É bom a gente assistir filme para se divertir? É excelente. É ótimo a gente assistir filme para se divertir. A gente quer dar risada, a gente quer um pouquinho de emoções fortes, né? Ou às vezes a gente quer apenas acompanhar uma história, quer tirar ali um pouquinho do tédio da semana corrida por conta do trabalho ou de outras coisas. Então, assistir filmes é uma boa opção aí para quem está começando a estudar fotografias. E por que que é uma boa opção? Porque os filmes, eles acabam educando um pouco a nossa perspectiva de como que uma fotografia ela pode ser bem produzida. O como que ela pode, por exemplo, exprimir determinadas emoções. Ou como que ela pode expressar determinado ponto de vista sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre um ambiente, sobre uma modalidade de esporte, ou de repente sobre o próprio cotidiano. Existem inúmeras fotografias a respeito da correria do dia a dia, de cotidiano, que pode revelar isso. E os filmes, eles são uma boa base para que você possa de fato começar a aguçar a sua visão no que tange aí a área da fotografia. Então, assistam bastante filmes, mas não assistam apenas com aquele objetivo de, eu vou me divertir, eu vou dar risada, eu vou querer, por exemplo, emoções fortes. Coloque um pouquinho disso de lado. Procure, por exemplo, extrair um pouco mais de conhecimento no que tange, por exemplo, a fotografia. Olha, que regra, por exemplo, de enquadramento ou de uso de luz, o diretor de fotografia desse filme, ou mesmo o próprio diretor do filme, usou aí que resultou na composição de uma boa imagem, ou que resultou em esse filme ter, de fato, aí um prêmio de melhor fotografia e assim por diante. E existem vários filmes aí, quer seja de ação, quer seja de aventura, quer seja de comédia, quer seja de drama, quer seja histórico, que podem possibilitar você ter essa visão e que te dão aí, de fato, boas condições de você aprender fotografia. Tem alguns filmes, por exemplo, que eu gosto muito de assistir. Um deles, por exemplo, é o filme O Júri, com Dustin Hoffman, Rachel Wells, Gene Hackman, que retrata ali a história de um julgamento importante num tribunal, e a direção de fotografia desse filme ficou excelente. E de certa forma, toda vez que eu assisto esse filme, eu gosto muito de observar como é que essas cenas elas foram de fato produzidas. E é bem interessante. Já tá aí uma dica de filme para vocês assistirem. Um outro filme que eu gosto muito de assistir e que de certa forma eu sei que grande parte de vocês podem ter assistido, é o filme Orgulho e Preconceito, né? Esse filme Orgulho e Preconceito já tem alguns anos, mas a direção de fotografia dele ficou excelente, ficou maravilhosa, né? E de certa forma, para quem gosta de fotografia um tanto mais relacionada para casamento, um pouco mais relacionada para romance, um pouco mais relacionada, por exemplo, a temas mais familiares ou a temas mais retrôs, inclusive, é uma boa pedida também você tá assistindo um filme como esse, porque a direção de fotografia ficou impecável, ficou excelente. Tudo no filme ficou, de certa forma, assim, perfeito. Não é à toa que tem muitas pessoas que, por exemplo, falam positivamente desse filme Orgulho e Preconceito. E tem vários outros filmes aí no mercado cinematográfico que você pode estar usando para se inspirar e para começar a aguçar os seus sentidos. Uma outra coisa é que bons fotógrafos, eles não fotografam apenas com câmera. Primeiramente, o fotógrafo, ele fotografa com os seus olhos. Então a fotografia, a disciplina fotográfica, ela educa a sua perspectiva de visão. Então esteja sempre atento às coisas ao seu redor. Assistam bastante filmes mesmo, né, justamente para que vocês possam ter condições de começar a aguçar esses sentidos da visão, né, para que vocês possam começar aí a compor boas fotografias, tá bom? Então, um bom fotógrafo, ele não fotografa apenas com a câmera, ele também fotografa com os olhos. Então, sempre fique atento às coisas ao seu redor.
Por exemplo, você viu um prédio muito bonito, né? Ou um edifício muito bonito e você quer fotografar. Aí do tipo, poxa, de onde que está a melhor luz? De onde que está o melhor ângulo? E assim por diante, né? Quanto que eu posso utilizar aqui de distância para poder focalizar o meu objeto, para que eu possa compor de fato a imagem dos meus sonhos, a imagem que eu quero estar compondo aí para depois mostrar para os meus amigos, depois da minha viagem, ou de repente num evento, seja por exemplo um casamento, seja uma reunião de família, ou seja uma reunião de amigos, enfim. Aí, à medida que você vai observando as coisas ao seu redor, automaticamente os seus olhos já vão estar prontos para te dizer assim, ó, você consegue compor esse determinado tipo de cena, porque você já está entendendo o que está se passando de fato aí ao seu redor. Então, lembre-se sempre disso. Bons fotógrafos não fotografam apenas com a câmera. Eles fotografam também utilizando, primeiramente, os seus olhos. Tá bom? Então assistam bastante filmes mesmos. Quando saírem de casa, sempre estejam atentos ao redor de vocês, para que quando vocês começarem a praticar fotografia de fato, ou buscarem melhorar nessa prática da fotografia, vocês melhorem cada vez mais de acordo com a perspectiva da sua visão. Uma outra coisa aqui que é importante para quem está buscando aprender fotografia, além de, por exemplo, ter o equipamento certo, além de fazer o curso certo, além de também assistir bastante filmes, conversar com outros fotógrafos, é importante você sempre estar lendo, né, a respeito de fotografia. E também estar atento aí, por exemplo, a bons equipamentos fotográficos que aparecem no mercado. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas estão se atendo mais a fotografar com celular. Eu particularmente prefiro fotografar com a minha boa e velha câmera. Eu amo muito isso, tá bom? Estar fotografando com câmera. Tem um celular com câmera boa? Tenho um celular com câmera boa, mas eu não gosto de estar fotografando com celular, né? Eu prefiro mil vezes estar utilizando aí uma câmera fotográfica. E quanto mais você estar atento, por exemplo, às questões relacionadas à tecnologia das câmeras, melhor você vai lidar, por exemplo, quando você pegar uma câmera que você nunca operou, uma câmera que você não conhece, e aí, por exemplo, o seu período de adaptação de uma plataforma para outra vai melhorar significativamente, tá bom? Então, de certa forma é isso. É só você seguir agora esses passos todos que foram mencionados para que você possa, de fato, começar a progredir aí na matéria de fotografia. E lembrando uma frase que eu disse desde o início, né, desde o primeiro vídeo do canal. Teoria é base, só que a prática é essência. Então não adianta você apenas ficar debruçado num monte de livros ou de repente debruçado no notebook vendo um monte de vídeos. Sai de casa, pega aquele seu amigo que você gosta, aquela sua amiga que você gosta e vai praticar. Ah, eu não tenho amigos com quem eu possa praticar. Use as coisas ao seu redor. Por exemplo, vá num parque, vá numa praça e fotografa ambientes, né? Fotografa as coisas ao seu redor. Ah, eu gosto, por exemplo, de fotografar edifícios. Eu gosto de fotografar o cachorro que está passando na rua. Gosto de fotografar flores. Eu, de certa forma, até hoje, eu executo meu treinamento, né? Fotografando, por exemplo, flores, paisagens, objetos, né? E assim por diante. Até hoje eu faço isso, entendeu? E cada dia mais eu tenho melhorado bastante aí a minha prática na fotografia. Então, façam o mesmo. Mas se vocês tiverem possibilidade de compor cenas com pessoas, façam isso também, porque de certa forma a fotografia não é apenas um registro parado. Ela também é um registro pessoal de emoções e sentimentos, tá bom? E é de certa forma com essa frase que eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço muito aqui a sua atenção, espero que vocês tenham gostado e desde já eu já vou pedir até para vocês deixarem aí o seu like, deixarem seu joinha, comentarem de fato o que vocês gostaram aqui desse vídeo. Deu um tremendo trabalho de memória aqui para poder estar fazendo. Mas eu espero ter ajudado aí cada um de vocês a entender o que de fato é necessário para vocês começarem a estudar fotografia. E eu também espero que vocês tenham tanto o equipamento certo, como também a disposição certa para começar a aprender.
Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aí, o seu like, comentar o que vocês acharam desse vídeo e também ativar o sininho das notificações, porque outros vídeos como esse virão aí para poder satisfazer a curiosidade de vocês, ajudar vocês a aprender e também me ajudar a progredir aqui na plataforma. Um forte abraço, eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!